1 Samuel, capítulo 15. Outra decisão errada num momento de crise. Agora, Samuel diz ao rei Saul que entre em Amaleque, certo? E destrua, arrase com tudo, tudo. Criança de peito, animal, rei, tudo. É dizer, destruir com tudo, que estava já determinado antes, porque Amaleque foi o primeiro inimigo que se opôs a Israel e que a partir daí foi determinado que ele seria exterminado, para que a palavra se cumpra. Então Saul foi e guardou algumas ovelhinhas, ele viu algumas ovelhas mais gorduchinhas, algum cordeirinho mais gostoso, alguma vaca também que daria para um leitinho e tal, e começou a selecionar o melhor. E também, quando viu o rei, teve pena do rei e disse, bom, o rei também não tem por que matá-lo, o melhor é pegar nele, colocar a minha mão com ele e entrar de uma forma gloriosa para que todo mundo veja que ele é o meu triunfo e que eu derrotei ele. Isso era o que o rei Saul queria fazer. Isso era o que o seu coração, o seu pensamento estava falando com ele, em guardar coisas, o seu critério, diríamos assim. Então, Samuel, uma vez mais, se aproximou dele. E então lhe perguntou e lhe disse, que ruído, que balido de ovelhas e gados é este que eu estou ouvindo? Lá no versículo 14 ele faz a pergunta, que é este ruído de animais? Por acaso não foi clara a ordem de que era para destruir tudo? Tudo? Tudo é tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. Então a ordem era tudo. E Saul respondeu, versículo 15, não, de Amaleque os trouxeram, o povo. Sempre quando tomamos uma decisão errada, colocamos a culpa em alguém. Não é que não fui eu, foi o povo, foi o António que me falou para fazer isso. Nunca assumimos as nossas responsabilidades pelas decisões erradas que tomamos. Foi ela, foi a minha mulher, foi Eva, foi Adão, foi António, foi João. Mas isso não foi bem feito, está errada essa escolha, está errado. Mas a culpa não é minha, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do líder, a culpa é de todos, menos de nós. Sempre a autojustificação. Então Samuel disse a Saul, deixa eu te declarar o que o Senhor me disse esta noite. E depois, no versículo 22, que é o versículo-chave deste capítulo, Samuel disse, tem o Senhor, porventura, tanto contentamento com holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça às palavras do Senhor? Certamente o obedecer é melhor que os sacrifícios e o atender é melhor que a gordura dos carneiros. Se fosse hoje, poderíamos dizer, obedecer é melhor que ir ao culto. Se agrada mais o Senhor na nossa obediência do que nos nossos rituais e sacrifícios e jejum e tudo aquilo que fazemos e o que trabalhamos durante o dia e tal, e toda a obra social que nós temos. Deus se agrada mais da nossa obediência do que todas essas coisas. É melhor obedecer do que sacrificar. E não adianta vir com argumentos espirituais ou espiritualistas para justificar a tua rebelião e a tua desobediência. Muitos às vezes tu lhes dás uma ordem e eles fazem tudo ao contrário. E depois vem e diz, não, é que apareceu aí pelo caminho um irmão, eu tive que orar por ele, fui para a casa dele e fizemos ali uma oração juntos e tal. Espera aí, mas não era essa a ordem. Mas é de Deus orar. Sim, é de Deus orar, mas é de Deus obedecer mais.
Vamos a pôr um exemplo só aqui entre nós, um exemplo prático. Sei lá, Deus te manda ir a um lugar buscar uma encomenda. E te diz claramente, tens que ir àquele lugar, buscar aquela recolhida, e trazes ela e tal. Essa é a ordem. E tu começas sendo obediente e vais. No meio do caminho, aparecem outras coisas, tu estás pensando do teu jeito, e tu desvias da rota e fazes outra coisa, e em vez de ir àquele lugar buscar encomenda, apareces lá na outra ponta do mercado, fazendo outra coisa, dizendo que é assim, que deveria ser feito, que tu achas melhor fazer assim, e que é a minha maneira de ser, eu sou assim. E o pior de tudo, além que desobedeces, podes meter Deus ali também e dizer, não, é que eu não fui ao lugar que você me mandou, porque eu fui ao culto. Eu fui a um culto, e quando eu ia buscar encomenda, eu ouvi uma igreja e tal, e disse, eu vou para o culto oferecer sacrifício e louvor ao Senhor. Então, esqueci da encomenda, mas claro, fui ao culto, fui buscar Deus. Oh, que enganado está. Completamente confundido. Vês? Priorizar e argumentar espiritualmente coisas que não têm fundamento, porque Deus se agrada da tua obediência, que deve ser completa, gozosa e imediata. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deixa-te de querer ser aquele que sabe tudo e que faz do seu jeito. Deixa-te de querer resolver da tua maneira e ter a tua própria opinião e a tua maneira e dizer, não, vou levar o rei, eu vou fazer uma estátua desse rei, vou levar gado também porque as pessoas estão passando fome ali. Deixa-te de argumentos e justificações espiritualistas e obedece, assim como claramente obedece, completa, gozosa e imediata a obediência que o Senhor requer das nossas vidas. Quando se diz completa, é este o exemplo aqui. Era para matar tudo, era para destruir tudo, era para fazer conforme aquilo que estava determinado por Deus. A obediência tem que ser completa. Não dá para obedecer só em partes, porque as outras partes, quando existe uma obediência parcial, é a mesma coisa que uma desobediência e uma rebelião. Porque no versículo 23 ele falou claro, porque como o pecado de feitiçaria é a rebelião. Foi isso que ele disse, pois a rebelião é como um pecado de adivinhação e a obstinação como a maldade da idolatria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei. Perdeste a oportunidade de reinar, perdeste a autoridade, perdeste a vara de Deus da tua mão, porque rejeitaste a palavra do Senhor e porque te rebelaste, porque desobedecer é rebelião, é como o pecado de feitiçaria, a rebelião que há muitas vezes nos nossos corações. Amém? Em contrapartida, e para finalizar, em 1 de Samuel, no capítulo 23, Davi também se encontra na mesma situação ao qual o rei Saul estava. Numa guerra, uma vez mais, contra os filisteus. O povo também querendo escapar. Ele debaixo da pressão, debaixo em uma crise, debaixo de um problema. Diz que, versículo 1 do capítulo 23, avisaram a Davi dizendo, eis que os filisteus combatem contra Keila e roubam as eiras. Versículo 2 diz, então Davi consultou ao Senhor. Davi consultou ao Senhor. O homem que consultava a Deus, dizendo, irei eu a ferir esses filisteus? E o Senhor respondeu a Davi. E lhe disse, vai e fere
os filisteus e livra a Keila. Glória a Deus. Deus deu uma direção. Amém? Versículo 3, toma nota. Olha que importante esta parte. Mas os que estavam com Davi lhe disseram: eis que nós aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila contra o exército dos filisteus. Se agora diante de Keila, desta cidade tão pequena, estamos com medo, quanto mais se nos vamos ter que enfrentar com esses filisteus. Então veio pressão sobre Davi. Então ele poderia ter feito o que Saul fez, ter feito do seu jeito e ter dito: vocês estão com medo e tal, então não vamos, ou vamos oferecer aqui um sacrifício e ficamos por aqui. Que fez Davi no versículo 4, que diz? Que diz? Que diz? Se Deus não te falar da primeira, te falará na segunda. Ou na terceira. Mas vai falar. Nunca vimos o rei Saul nem consultar, e muito menos, em meio da dúvida, voltar a consultar, porque quando tu tens uma dúvida, consulta. E se não ficou claro para ti, volta a consultar. Volta a consultar. E se em cima o profeta que tu consultas não te traz paz, busca outro profeta e consulta. Isso é como sempre nós dizemos, não? Sempre melhor a opinião de 3 do que de um só. 3 cabeças, 2 cabeças pensam melhor que uma só. Sempre nos aconselhamos, dizemos, mesmo no próprio exame médico, um médico dá um diagnóstico, pois melhor buscar outro diagnóstico, ou mais 2, pelo menos, para comparar e ver se realmente estão de acordo e poder analisar se procede isso ou não. Ou um veículo. Quantas vezes, com tantos problemas e tantos veículos que temos, levas o veículo e o cara te condena o motor à primeira já. Não, tem que fazer o motor de novo. Tu dizes: espera, não mexas ainda, vamos ver melhor. E levas a outro e diz: não tem que fazer o motor. Não precisa fazer o motor, é só trocar isto. Entendi. Logo levas a um terceiro e também diz: não, tem que fazer motor. E por aí vai. Até que tu vejas realmente, de Deus te traga uma direção e tu vejas o que realmente deve ser feito. Por isso não tem justificativa tu dizer: não, é que eu consultei o Senhor, mas Ele não falou comigo, ninguém me deu uma direção, então eu tomei essa decisão. Não, se tu ficaste na dúvida, volta a pedir direção de novo, volta a consultar, pergunta de novo, que se te será esclarecido, que se te será dada a luz para poderes tomar a decisão certa no teu caminho.